Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou meu convite para estar aqui neste momento. Eu não sei como que você chegou até aqui, não sei se você recebeu um e-mail meu, se você assistiu um vídeo meu lá no YouTube, mas enfim, que bom que você está aqui, que bom que você tem interesse por este assunto. O que eu te sugiro neste momento é que você pare tudo o que você estiver fazendo e que neste momento você possa assistir a este vídeo com toda a sua atenção, que neste momento você possa dedicar toda a sua atenção para entender o que eu vou te contar neste vídeo. Eu tenho até hoje o dia e a data certinha. Me lembro também o local e o momento em que essas informações chegaram até a minha vida. E hoje, um pouquinho mais de 5 anos depois dessas informações ter chegado à minha vida, a minha vida é completamente outra. Então preste muita atenção, porque o que eu vou te contar aqui, o que eu vou dividir com você neste momento, vai fazer com que você entenda as regras do nosso universo, como ele opera, como ele é regido. De certa forma, quais são as normas que Deus deixou estabelecido para nós, seres humanos, vivermos uma vida em harmonia e em abundância. Este conteúdo chegou até as minhas mãos no dia 9 do 9 do ano de 2011. No ano de 2006, eu tomei a decisão que mudaria a minha vida e voltei a estudar. Voltei a fazer faculdade. Durante 15 anos da minha vida, eu não passei de um simples garimpeiro de mina. Durante 15 anos, eu procurei a tão sonhada pedra ametista. Até que, depois de um grave acidente dentro de um túnel, eu trabalhava em túneis, fazia túneis na rocha. Depois de um grave acidente, eu tomei a decisão de voltar a estudar. E no ano de 2006, eu voltei para a faculdade. Aliás, comecei a fazer faculdade. Fiz uma pequena faculdade à distância. E lá, naquele primeiro semestre daquela faculdade, eu fui apresentada a um pequeno livro. Encontrei um pequeno livro em uma revista. O nome daquele livro era O Segredo. Eu adquiri aquele livro e comecei a estudar. E dentro daquele livro, eu descobri que o segredo era a famosa lei da atração. Porém, a lei da atração era uma lei do universo. Uma lei do universo. E algo palpitou na minha mente, que foi a seguinte pergunta: será que só existe uma lei do universo? Enfim, foi uma pergunta que passou pela minha mente. Eu estudei o livro O Segredo durante algum tempo e acabei abandonando aquele estudo porque não vi grandes resultados em minha vida, mas o que na verdade havia acontecido é que eu não havia entendido como as coisas funcionavam. Eu fui embora, terminei a faculdade, fui embora da minha pequena cidade no Rio Grande do Sul e fui embora para uma outra cidade chamada Indaial, Santa Catarina. Em Indaial, Santa Catarina, eu me tornei professor. Aceitei um emprego em um colégio de professor de inglês e português, na época mesmo sem saber inglês. Tempos depois eu entendi o que foi que aconteceu comigo. Eu aceitei o emprego de professor de inglês e comecei a estudar muito inglês, até que em apenas 6 meses eu era fluente em inglês. Porém, algo palpitou na minha mente um dia, no ano de 2011 já. Eu me fiz a seguinte pergunta: por que eu estudei, fiz faculdade, estou em outra cidade, aprendi inglês, dava aulas particulares e dava aula em colégio público, mas não ganhava dinheiro? Algo estava errado. Então eu comecei a fazer a seguinte pergunta: por que algumas pessoas conseguem mais dinheiro do que outras? Ou por que algumas pessoas têm mais sucesso na vida do que outras? E eu comecei a me questionar sobre isso. E num desses momentos eu voltei a me lembrar do meu velho livro, O Segredo. Eu voltei a estudar o velho livro, O Segredo, voltei a buscar novamente a resposta e ali dentro eu descobri a resposta através de uma frase de um homem chamado Bob Proctor. E Bob Proctor falava naquela frase dentro do livro O Segredo que 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que é ganho no mundo. Eu disse: uou, este homem deve saber as respostas que eu preciso. E como naquela época eu já falava em inglês, eu comecei a estudar tudo o que eu pude encontrar de Bob Proctor. Absolutamente tudo o que eu pude encontrar de Bob Proctor.
E eu descobri que ele tinha um seminário chamado A Ciência para Ficar Rico. E eu comecei a estudar a ciência para ficar rico. Comecei a estudar e aprendi com o próprio Bob Proctor que havia sido o livro A Ciência para Ficar Rico que havia inspirado Rhonda Byrne a escrever o livro O Segredo. Então, dentro do livro A Ciência para Ficar Rico, eu descobri que existia a lei do universo, mas não só a lei do universo, que existiam outras leis, como por exemplo, a lei da gratidão, como por exemplo, a lei da causa e consequência. E eu percebi que Bob Proctor dominava essas leis. E comecei a estudá-lo, acompanhá-lo. Todos os cursos dele que eu pude comprar, eu comprei. Todos os áudios dele que eu podia ouvir, eu ouvi. E todos os vídeos dele que eu podia assistir, eu assisti. Até que um dia, em um áudio de Bob Proctor, ele contou a história de um dia onde ele estava dando um seminário em Los Angeles e aonde a sua equipe o veio buscar no hotel para conduzi-lo até o seminário. A pessoa organizadora do evento, durante este translado, então, dentro do carro até o seminário que ele conduziria, fez a seguinte pergunta para ele: Bob Proctor, você já leu o livro Working with the Law? Working with the Law? Bob Proctor perguntou. Não, nunca ouvi falar. Como assim? Você estuda as leis do universo e você não conhece o livro que trata sobre as 11 leis do universo? E é engraçado de ouvir Bob Proctor contar que ele disse que os olhos dele brilhou naquele momento e ele disse: meu Deus, eu não sabia que este livro existia. Sim, existe. É o trabalho de um homem chamado Raymond Hamnuel. Raymond Hamnuel era uma espécie de um ministro, de um bispo ou de um pastor, mas que não frequentava a nenhuma religião. Ele descobriu que espiritualidade, Deus, não tem nada a ver com religião. E ele dedicou a sua vida a estudar e a ensinar as leis do universo. E ele descobriu as 11 leis do universo, que segundo Hamnuel, as 11 leis do universo é a forma pela qual Deus opera em nossa vida. E se nós operarmos de acordo com essas 11 leis, nós estaremos agindo de acordo absoluto ou absoluta com a vontade de Deus. E Bob Proctor conta naquele áudio que ele imediatamente conseguiu uma cópia deste livro e que ele começou a devorar este livro. Só que quando Bob Proctor falou deste livro, eu voltei para ouvir várias vezes o título, Working with the Law. Working with the Law. Traduzindo, trabalhando de acordo com a lei, ou agindo de acordo com a lei. Working with the Law, trabalhando com a lei, no sentido de agindo em comunhão com a lei. Porém, Raimundo definiu a lei como sendo Deus agindo em nossa vida. Então, working with the law seria a mesma coisa que dizer o seguinte: agindo e trabalhando em harmonia com Deus. Eu não tive nenhuma dúvida e não questionei nem por um segundo. Fui imediatamente para a internet e digitei working with the law. E no dia 9 do 9, eu tenho como se fosse hoje a data aqui escrita, 9 do 9 de 2011, eu fui apresentado ao livro que mudou a minha vida, Working with the Law. E ele diz assim, ó, For the law was given through Moses, grace and truth come through Jesus Christ. A lei foi dada a Moisés e a graça veio com e através de Jesus Cristo. É assim que ele começa citando aqui um provérbio, então, de João, né? E aqui ele nos ensina aqui, as leis, então, é a forma com que Deus operou e opera através de nós. Eu comecei a estudar neste dia 9 do 9 de 2011, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Aqui dentro eu descobri as 11 esquecidas leis do universo. No finalzinho do ano de 2015, a minha vida já era completamente outra. Eu comecei a estudar isso em 2011 e no finalzinho de 2015 a minha vida era completamente outra. Um dia eu gravei um vídeo
E comentei com os meus alunos sobre este material e eles disseram: professor, por favor, professor, crie um treinamento sobre este material. Porém, eu só dispunha deste material em inglês, não existia este material em português. Então eu tomei uma decisão que, sim, eu ensinaria aquele conteúdo que mudou a minha vida. E eu tirei quase que 90 dias do meu tempo para traduzir o livro Working with the Law. E eu dei um título para ele de As Leis do Universo. Eu não quis colocar trabalhando de acordo com Deus ou em união com Deus, ficaria muito religioso para o português. No inglês está tudo ok. No português não ficaria tão adequado, então eu traduzi para As Leis do Universo. Veja só, deu um baita de um e-book. Claro que aqui eu imprimi apenas em um lado. E eu dei o segundo título, Como Tornar Seus Sonhos em Realidade, usando as leis pelas quais Deus age e cria em nossa vida. Olha só, como tornar seus sonhos em realidade, usando as leis pelas quais Deus age e cria em nossa vida. E aqui dentro eu traduzi as 11 leis esquecidas do universo, que são elas. Primeiro de tudo, compreendendo a lei. Primeiro capítulo é compreendendo a lei, onde Raimundo vai explicar de onde ele chegou a essas conclusões. Enfim, muito, muito bom este livro. Capítulo 2, então, primeira lei, a lei do pensamento. Tudo começa no seu pensamento. O seu pensamento é o maior poder. Para falar bem a verdade, o seu pensamento é a maior força do universo e é a única coisa no universo que você é capaz de controlar são os seus pensamentos. Então você é capaz de controlar o seu próprio universo controlando os pensamentos, porque tudo que existe ao seu redor é criado pelos seus próprios pensamentos. Segunda lei, a lei dos recursos. Esta lei é fantástica. Quando você entender, você vai entender que não existe escassez, não existe pobreza, não existe falta, não existe ausência. Tudo é abundância, porque a sua mente cria a sua realidade. O universo é perfeito, Deus fez tudo perfeito e nos deu tudo o que precisamos. O problema é que nós não sabemos entender a lei dos recursos, de acordo com a lei do pensamento. Lei número 3, a lei da atração. Existe a lei da atração, é óbvio que existe a lei da atração. E você atrai aquilo que está em harmonia com o seu pensamento, que está em harmonia com a sua vibração. E quando eu comecei a entender, eu comecei a atrair o dinheiro para a minha vida. E logo eu comecei a faturar milhões por ano. E vou faturar muitos outros milhões porque eu entendi como a minha mente cria a minha realidade. Você atrai a riqueza para a sua vida. E aqui ele explica perfeitamente como funciona. Capítulo 5, a lei do receber. A lei do receber é sem dúvida uma das leis mais incompreendidas. Você precisa estar preparado para receber. As pessoas foram educadas e treinadas dentro de suas igrejas e de sua religião para pedir, mas não para receber. Não se preparam para receber. Receber é uma lei, você precisa estar preparado para receber o que pede. Senão você vai passar a vida toda pedindo. Capítulo 6, a lei da apreciação, ou a lei do louvor, ou ainda a lei da gratidão. A gratidão é o idioma, a língua, a fala, através da qual Deus entende as nossas orações. Deus não entende o que você fala, Deus entende o que você sente. E o sentimento que te conecta com Deus, que te conecta com o universo, é a lei da gratidão. Louve o Senhor, louve a Deus, louve o universo, mande esse sentimento de gratidão, porque quem agradece é porque já tem, acredita que receberá. E tudo aquilo que você desejar será seu. Capítulo 7, a lei da compensação. Aqui você irá descobrir, e foi aqui que eu descobri, porque na época em que eu dava inglês eu não ganhava dinheiro. Foi aqui que eu descobri qual é o segredo para ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. E foi aqui que eu descobri que trabalho não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Trabalho tem a ver com ser feliz. Ganhar dinheiro tem a ver com a lei da compensação.
Ganhar dinheiro tem a ver com aquilo que você faz pelos outros. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A lei da não resistência, capítulo 8. A lei da não resistência, uma das leis mais difíceis de serem cumpridas e de serem vividas, que é a lei da não resistência, que é a lei da água. A água é o maior exemplo de não resistência. Você não consegue impedir a água de chegar ao seu objetivo. Mesmo uma pedra dura, ela insiste até que fura. Porém, a água não fica perdendo seu tempo batendo na água até ela furar a pedra, na pedra, aliás. Ela não fica batendo na pedra até que a pedra fure, não. Ela desvia a pedra. Ela passa pelo lado, passa por baixo, passa por cima. Mesmo que faça uma represa, calmamente ela vai enchendo até que transborda e vai embora. A lei da não resistência vai impedir brigas na sua vida, vai impedir conflitos, vai impedir muita dor, muitas dores de cabeça, quando você entender a lei da não resistência. Capítulo 9, a lei do perdão. Perdão, para mim, é o principal valor que existe. Sempre fui um homem de perdoar as pessoas, mas depois que entendi isso, nunca mais tive problema em perdoar e nem de pedir perdão. Raramente peço desculpas para alguém pelo que faço. Peço logo perdão, que é muito mais profundo. Não posso acreditar que alguém vá dormir ou que eu vá dormir, não admito. Ir dormir sem pedir perdão pelas ofensas que cometi a alguém. A lei do perdão te dá liberdade, te torna um ser humano livre, tira a angústia e o peso das suas costas. Buda disse: odiar alguém é como pegar uma pedra fervente em uma lava de vulcão para atirar na pessoa. Quem se fere, na verdade? A lei da falta de perdão só prejudica você. Você precisa aprender a lei do perdão. Capítulo 10, a lei do sacrifício. Sacrifício é uma lei. Você vai precisar fazer algum sacrifício. Porém, esse sacrifício não é matar um bezerro e oferecer o bezerro aos deuses. Sacrifício não é cortar um dedo fora. Sacrifício não é se açoitar, sacrifício não é fazer penitências, sacrifício é se esforçar, sacrifício é ter prioridades, sacrifício é deixar de assistir ou de jogar aquele futebol que você tanto ama para correr atrás dos teus objetivos. Sacrifício é passar noites e noites trabalhando em prol de um objetivo. Você não vai chegar a local algum sem a lei do sacrifício, você precisa entendê-la. Capítulo 11. A lei da obediência. Você precisa aprender a obedecer às leis. Se a lei do perdão é uma lei, tens que perdoar. É uma lei, caso contrário você está indo contra as leis. E você pode até burlar as leis humanas e passar impune, mas você não vai conseguir burlar as leis que regem nosso universo. Você precisa obedecer às leis. Lei da obediência. E por último, uma de minhas favoritas, capítulo 12, a lei do sucesso. Existe uma lei para o sucesso. Existem coisas que levam as pessoas, eu chego a me arrepiar quando eu me lembro que o dia que eu entendi a lei do sucesso, eu me tornei um sucesso. Existem coisas que pessoas fracassadas fazem que pessoas de sucesso não fazem. E existem coisas que as pessoas de sucesso fazem que os fracassados não fazem. Quando você entender a lei do sucesso e quando você estiver diante de uma determinada situação em sua vida, você vai saber exatamente o que deve fazer e o que tem que ser feito naquele momento. Porque aquilo ali é a lei do sucesso. Eu traduzi todo este e-book para o português e criei um treinamento chamado As Leis do Universo. Naquela época o treinamento foi realizado ao vivo e foram, se não me engano, 16 ou 17 aulas ao vivo. Porém, eu nunca disponibilizei este e-book para quem quer apenas o e-book, para quem quer apenas ler o e-book, quer imprimir assim como eu e quer ter como um manual em frente à sua mesa, assim como eu sempre tenho em frente. Seguidamente dou uma revisada, leio algumas das leis, estou sempre recapitulando. E neste final de semana,
ou um dia desses, não sei quanto tempo depois disso você está assistindo a este vídeo, discutindo com um de meus membros, conversando sobre algo que havia acontecido de errado, eu disse para ele, querido, lembre-se da lei do perdão. Lembre-se da lei da não resistência. E lembre-se da lei da obediência. Faça o que tem que ser feito. E naquele momento em que eu falei isso para ele, eu disse, leia novamente o livro As Leis do Universo. E ele disse, sim, vou voltar a estudar. E realmente, estamos sempre... E naquele momento eu disse para ele, cara, quantas pessoas no mundo precisam dessas informações? Quantas pessoas no mundo poderíamos ajudar a mudar de vida se disponibilizássemos a tradução deste e-book? E é por isso que você está assistindo a este vídeo. Eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão e nós vamos disponibilizar, vamos permitir que você adquira apenas a tradução do e-book As Leis do Universo. Aqui abaixo deste vídeo tem um botão e por apenas R$ 97,00, um presente meu para você, por apenas R$ 97,00 você poderá adquirir a tradução do livro Working with the Law. É um presente meu para você, de todo o coração. Se você fizer isso, se você dedicar a sua vida, assim como eu dediquei a minha, a entender as leis do universo, você não precisa estudar mais nada neste mundo. Você só precisa seguir as leis e tudo vai dar certo. Basta você clicar neste botão aqui abaixo, adquirir o treinamento, e você irá receber em poucos minutos no seu e-mail um login e uma senha para você clicar e adquirir o e-book As Leis do Universo. Tá? As Leis do Universo. A tradução do e-book As Leis do Universo. E tem mais uma coisa. Eu vou te dar um bônus. Tá? Eu gravei em áudio toda a leitura do e-book, tá? Eu gravei em áudio toda a leitura do e-book As Leis do Universo. E eu vou te dar de presente, tá? De presente o áudio de toda a leitura do e-book, para que você possa ouvir no seu carro, para que você possa ouvir durante a sua caminhada. Você leia o e-book, sublinhe e depois você apenas ouça esses áudios. Ao você clicar ali abaixo, você vai estar adquirindo por apenas R$ 97,00 o e-book. Aí você pode imprimir, é um livro na verdade, você pode imprimir e vai receber de bônus, completamente de graça, o áudio. Eu mesmo li toda a tradução do livro, eu vou te dar de presente para que você possa ouvir então o e-book enquanto dirige, vai para o seu trabalho, enfim, para estar sempre relembrando. Uma coisa eu posso garantir para você, se você estudar isso e entender do jeito que eu entendi, a sua vida nunca mais será a mesma. Agora, é com você. Como sempre, a decisão está sempre em suas mãos e ela sempre estará. Mas, se eu puder te dar um último conselho, não saia desta página sem adquirir este material, porque ele irá, com toda certeza, impactar a sua vida, ok? Espero de todo o coração contribuir com a sua vida, com este conteúdo, com este material, com estes ensinamentos e eu espero muito em breve receber um e-mail seu me contando a sua história, me contando o que aconteceu com você depois que você começou a estudar as leis do universo. Não perca esta oportunidade. Clique ali abaixo e adquira agora mesmo por apenas R$ 97,00 a tradução do livro Working with the Law, As Leis do Universo, juntamente com esse mega bônus que é a leitura do livro para que você possa ouvir. Vai lá, clica no botão ali abaixo e eu te encontro na tradução da primeira página deste e-book. Até lá!